Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos, eh, eu gostaria de apresentar o objetivo desta mensagem, desse estudo. O objetivo desse estudo não é condenar nem criticar quem quer que seja, ou criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nossa igreja. E eu peço, inclusive, que ninguém use, como está sendo gravado, que ninguém use este estudo como uma forma de ataque à nossa igreja organizada, a quaisquer líderes. Não, não é este o objetivo. E o objetivo principal é apresentar fatos. Nós vamos estudar o que de fato aconteceu e o que aconteceu de forma que nós que nós tenhamos chegado a um estado no adventismo em que umas pessoas vão para um lado, outras pessoas vão para o outro, umas pessoas creem assim, outras creem assim. Exatamente isso que está aí na tela. Uma bifurcação no adventismo aconteceu lá na década de 50, e devido a esses acontecimentos na década de 50, principalmente a questão da adoração atual, e também os pilares doutrinários do movimento adventista foram severamente abalados. E nós vamos entender tudo isso por meio de fatos históricos. Não são opiniões. Aqui não vai ser colocada a minha opinião. E quando eu, porventura, colocar a minha opinião ela é contestável. Mas fatos históricos não são narrativas. Então, fatos, eles não podem ser contestados. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro logo de início, para que este estudo não seja usado para atacar, ou para ferir, ou para repreender, ou para quaisquer outros objetivos que não seja o único, para que você, individualmente, entenda e tome suas próprias decisões. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos avançar. Meus queridos, o Senhor Deus mostrou para Ellen White, e ela registrou isso para mim e para você, o que ia acontecer na década de 50 e o que isso trouxe como consequência para nós. Então, vamos ler o texto em que o Senhor declarou para nós o que ia acontecer. Ellen White previu, porque ela é a profeta do Senhor, para a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, vamos ler com atenção e não esqueçam dessa citação no decorrer do nosso estudo, desta palestra. Diz o seguinte: o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria, muita atenção, em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Ellen White escrevendo. Aí ela responde a essa pergunta, o resultado, que nós vamos ver que exatamente aconteceu tudo isso. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Outro resultado, irmãos, nossa religião seria alterada. Aconteceu também. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Queridos, Ellen White estava viva quando ela escreveu isso. Ela morreu em 1915. Quando ela escreveu isso aqui, ela estava viva. Então, ela estava afirmando que os princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia
eles, nos últimos 50 anos, antes da vida dela, faça o cálculo. Esses são os princípios fundamentais da nossa igreja. Sustido a obra nestes últimos 50 anos, no futuro, quando estes livros fossem escritos, essas obras, esses princípios fundamentais, não é isso, não. São erros. Vamos mudar, vamos alterar, vamos suavizar. Eu já estou até adiantando um pouquinho do que a gente vai ver mais para adiante. E seriam tidos na conta de erros. Grava isso. Vamos continuar. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Exatamente. O movimento adventista, como naqueles últimos 50 anos, como ele estava, mudou completamente a organização. Vamos avançar. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. É isso que vamos estudar. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Exatamente isso que ocorre nos nossos seminários teológicos atualmente. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o que Deus criou. Como se menospreza o sábado? Um exemplo simples: fazer reunião de comissão nas horas sagradas. Não é adoração, em hipótese alguma. Esse é um ponto. Vamos avançar. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Quem se opõe é tido na conta de... Quem se opõe, assim, quem se mantém firme pelo direito, pelos fundamentos da fé, é tido na conta de dissidente, perfeccionista. É a terminologia atual. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, liderança, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Meus irmãos, tudo isto, nos menores detalhes desta citação, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 204, segundo parágrafo, tudo se cumpriu perfeitamente, tem se cumprido, inclusive. Eu estou voltando, perdão. Vamos avançar. Nós vamos estudar este livro aqui, do pastor Herbert Douglas. Em inglês está aí, A Fork in the Road. É exatamente o que quer dizer o que está aqui na obra em português, na traduzida. Uma bifurcação na estrada. O livro que nós vamos estudar é Questões sobre Doutrina, a divisão histórica do Adventismo de 1957. Então, nós vamos estudar o que o pastor Herbert Douglas, pastor adventista do sétimo dia, que faleceu em 2014, que foi um pastor extremamente respeitado nos Estados Unidos, e ele foi testemunha ocular do que aconteceu na década de 50. Por quê? Porque ele era um dos editores da revista da Review and Herald, e ele era um pastor bem envolvido nessas questões. Quem foi o pastor Herbert Douglas? Aqui na foto abaixo, nós temos a foto dele na época em que os acontecimentos ocorreram, e aqui, quando ele já estava próximo da sua morte. Então, ao longo de 60 anos de ministério na obra de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 60 anos, o pastor Herbert Douglas, doutor em teologia, trabalhou como professor universitário do Pacific Union College, reitor e presidente do Atlantic Union College,
editor associado da Adventist Review, vice-presidente da Pacific Press Publishing Association, uma editora adventista, e presidente do Weimar Institute, né, que é uma instituição educacional adventista do sétimo dia. Atuou como consultor do Ministério Amazing Facts, autor de mais de 25 livros e vários artigos, fez parte da equipe de editores responsáveis pelo Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. No Brasil, 3 obras. E ele escreveu. Possui 2 obras lançadas pela CPB, Testemunhas Oculares e Mensageira do Senhor. E o livro Por que Jesus Ainda Não Voltou, que foi publicado também pela editora Luz do Mundo. Ele nasceu em 16 de maio de 1927 e faleceu em 15 de dezembro de 2014. Então, nós vemos que não é qualquer pessoa que escreveu esse livro, né, e que relatou esses acontecimentos que nós vamos estudar aqui. Então, o livro Questões sobre Doutrina, que é a primeira edição, essa da capinha verde, nos Estados Unidos. Aqui nós temos a edição de 2003, também nos Estados Unidos, e a nossa edição atual, com esta capa, que é o que está ainda sendo vendida pela CPB, publicada e vendida pela CPB. Então, meus irmãos, quem fez o prefácio da obra Questões sobre Doutrina foi o George Knight, historicista, né, historiador. E ele foi autor da Introdução Histórica e Teológica, que é a edição anotada de Questões sobre Doutrina, em 2003. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, Questões sobre Doutrina. Facilmente se qualifica como o livro mais divisor da história adventista. Um livro publicado para ajudar a trazer paz entre o adventismo e o protestantismo conservador, e que acabou trazendo uma prolongada alienação e separação entre as facções adventistas que cresceram em torno dele. O próprio George Knight, um autor muito conhecido e respeitado no meio adventista, reconhece o estrago que Questões sobre Doutrina fez nos pilares da nossa fé. Em 2007, foi realizada a conferência do 50º, o aniversário de 50 anos do lançamento de Questões sobre Doutrina. Foi de 24 a 27 de outubro de 2007. E foi na Universidade de Andrews, e eles foram convidados 24 pessoas, né, expoentes, conhecedores, né, tanto do meio adventista como de fora, de outras denominações, e aí estava incluído um batista e um presbiteriano. E eles contribuíram com seus pensamentos sobre essa publicação. Do lado adventista estava o pastor Herbert Douglas, falando a respeito disso, né? E outras denominações. Muito bem. Então, esse foi um evento promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em comemoração aos 50 anos de publicação desta obra. Muito bem. Mas o que foi que aconteceu de fato com esta obra e o que foi que ela causou? Muito bem. Na verdade, houve uma tentativa de unir 2 placas tectônicas que jamais se unirão. Então, de um lado estava o arminianismo, do outro lado o calvinismo evangélico, e no meio estava ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia com uma proposta em 1957 de unir estas 2 placas tectônicas, que elas não se unem. É impossível que isso ocorra. Então, quando 2 placas tectônicas elas colidem, qual é o resultado natural? Terremoto. Não é verdade? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Nós, adventistas do sétimo dia, nós viemos de
do arminianismo, de Armínio, enquanto que a grande maioria dos evangélicos, dos protestantes atuais, eles vêm de Calvino, né? Vamos entender, eu preciso falar um pouquinho a respeito disso, para que os irmãos entendam o que vem depois. Então, nós vamos falar um pouquinho de arminianismo e um pouquinho de calvinismo, tá bom? O problema fundamental, em 1955 e 57, foi que os participantes, e nós vamos entender isso melhor, tentaram inadvertidamente fundir dois sistemas teológicos diferentes, sem que eles percebessem todas as ramificações, todas as consequências ao tentar fazer isso. Quando os adventistas tentam sobrepor sua teologia, na malha evangélica, ou seja, tentar harmonizar os princípios puros da palavra de Deus, que o Senhor Deus deu ao movimento adventista, e tentar casar de alguma forma na malha evangélica do calvinismo, luzes e sirenes de alerta deveriam ser acionadas, pois muitas áreas simplesmente não se encaixam. A gente vai ver já já isso. Nem os evangélicos, nem os adventistas parecem enxergar algumas das doutrinas básicas que criaram esse abismo. Existe um abismo entre calvinismo e o formato adventista do arminianismo. Então, vamos lá. Arminianismo. Por isso que nós viemos deles. O arminianismo prega sobre o livre-arbítrio, em que os seres humanos têm a capacidade de escolher ou rejeitar a salvação, e a graça de Deus ela é oferecida a todos, mas as pessoas têm liberdade de aceitá-la ou não. É ou não é o que nós cremos? Isso era o que Armínio colocava. Eleição condicional. O que é isso? Deus escolhe para a salvação aqueles que ele prevê que terão fé em Cristo. Já não é bem assim. A eleição é baseada na presciência de Deus sobre a resposta da fé do indivíduo. Então, na verdade, o Senhor já sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Mas nós temos o livre-arbítrio de decidir. O Senhor Deus não interfere. Expiação universal. Cristo morreu por todos, mas somente aqueles que crerem nele serão salvos. Tudo bem. Graça resistível. O que quer dizer isso no arminianismo? A graça de Deus pode ser resistida e rejeitada pelos indivíduos. Correto? Muito bem. Perseverança condicional dos santos. Os crentes podem cair da graça e perder a salvação se não continuarem na fé. A segurança da salvação é condicionada à perseverança do crente. Então, nós temos aqui muitos pontos que nós cremos, porque nós viemos do arminianismo, correto? Muito bem. O calvinismo, por outro lado, ele é baseado nos ensinos de Calvino e tudo que Calvino cria vem de um santo da Igreja Católica, né, que cria exatamente nesses 5 pontos que nós vamos estudar agora. Os calvinistas, eles reduzem sua teologia aos famosos 5 pontos. Os calvinistas creem em Agostinho, ou seja, doutrina católica, santo católico, né? Todos oriundos da doutrina central do que eles entendem ser a soberania de Deus. Agora aqui, eleição incondicional. Está faltando o in aqui. Alguns são eleitos para serem salvos e outros não, né? Perdão, condicional, está certo. Item 2, a expiação ela é limitada. Cristo morreu somente pelos eleitos. 3, graça irresistível. Homens e mulheres que são eleitos recebem o dom da fé. 4, perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós sabemos que não é assim, mas os evangélicos creem dessa forma.
E o item 5, depravação total. Totalmente incapazes de escolher Deus por si mesmos devido à sua natureza pecaminosa. Por isso que batizam crianças no catolicismo, segundo Agostinho, batizam crianças, né? Então, ainda tem a herança católica dentro do calvinismo. E aí entra também a adoração no dia de domingo, como dia de guarda, que vem também da Igreja Católica. Muito bem. Os arminianos, por carecerem de uma teologia coerente, têm muitos pontos de vista em comum com os calvinistas, tais como depravação total, o domingo sendo o sábado do quarto mandamento e a imortalidade da alma, que leva ao inferno que arde eternamente e outras inconsistências bíblicas. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram alguma pregação de um pastor evangélico, Paulo Júnior. Ele tem muitas coisas, ele fala a respeito de muitas verdades consistentes com as escrituras, mas ele prega, ele crê exatamente nisso, a imortalidade da alma que leva ao inferno, que arde eternamente, ele crê nisso. Então, isso é inconsistente biblicamente. Para os arminianos, os que se perdem ou se salvam são os que rejeitam o quê? A oferta de Deus, a oferta que Deus faz de perdoá-los, e segundo, o poder de Deus para viver uma vida transformada. Então, olha só, nós herdamos isso do arminianismo, está correto. Vamos lá. Para muitos arminianos, a santificação é tão importante quanto a justificação, que é um ponto rejeitado pelos calvinistas, porque entra em conflito com a doutrina da predestinação. Para eles, olha só o que está entre parênteses, para eles, o desempenho humano não tem importância. Uma vez salvo, salvo para sempre. Lembra disso? Para os calvinistas, muita atenção agora. A obra de Cristo lá no Calvário é por si só suficiente para a salvação. Tá bom? Nós cremos sim que o sacrifício de Cristo ali foi perfeito e todo suficiente para a nossa salvação. Mas não para aí. Então, os calvinistas creem também que a obra de Jesus como sumo sacerdote nada tem a ver com preparar homens e mulheres para mais tarde serem salvos. Isso é muito importante, tá bom? Então, eu precisava dar esses esclarecimentos entre calvinismo e arminianismo para que os irmãos entendessem que estas duas placas tectônicas são impossíveis de serem fundidas, tá bom? E na década de 50, o que houve foi a tentativa de harmonizar, de unir estas duas placas tectônicas, tá bom? Bom, então vamos iniciar. Este senhor de óculos que vocês estão vendo é o pastor Unruh. O pastor Unruh, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na época ele era presidente da Associação Leste da Pensilvânia. E ele estava ouvindo um dia um programa de rádio deste outro senhor aí, chamado Donald Barnhouse. E ele era um pastor presbiteriano, e ele tinha um programa de rádio em que um dia ele estava pregando sobre justificação pela fé, e o pastor Unruh estava ouvindo este programa de rádio. O pastor Donald Barnhouse, presbiteriano, ele também ele era fundador da revista Eternity. E neste programa de rádio, pregando sobre justiça pela fé, quando o pastor Unruh ouviu essa mensagem, ele ficou muito empolgado, muito encantado com a mensagem. E ele resolveu, um dia, enviar uma carta, porque não existia, né, WhatsApp, internet, nada disso na década, né, no final no início da década de 50, final da década de 40, enfim, não havia. Então, ele escreveu esta carta expressando a sua apreciação pela mensagem. Mas o que foi que aconteceu? Barnhouse, ele ficou chocado em receber essa carta. Por quê? Porque essa carta vinha de um pastor adventista. E essa carta estava elogiando a mensagem dele sobre justificação pela fé
E por que ele ficou chocado? Porque ele julgava que os adventistas do sétimo dia criam não na justificação pela fé, mas na justificação pelas obras. E que ele também cria que a nossa teologia era uma teologia satânica. Por quê? Porque a igreja adventista, como um todo, ela cria que Jesus havia vindo com a natureza pós-lapsariana, ou seja, a natureza de Jesus, de Adão após a queda. Então, nós, na época, éramos vistos no meio evangélico como uma seita. Lembra que logo na primeira citação que Ellen White disse que o fundamento dos 50 anos que era um fundamento da nossa igreja, do movimento adventista do sétimo dia, e iriam ser tidos como erros, lembram disso? Que isso seria mudado? Grave esses detalhes. Muito bem. Então, os dois pastores trocaram várias cartas, até que um dia, o pastor Unruh, ele presenteou Barnhouse com um livro bem conhecido para nós, Steps to Christ, que é Caminho a Cristo. Quando Barnhouse leu o livro, ele escreveu, depois de ler o livro, ele escreveu um artigo na sua revista Eternity com o título Como Ler Livros Religiosos. Nesse artigo, olhe muita atenção no que ele escreveu a respeito de Caminho a Cristo. Abre aspas. Ele escreveu que ele era falso em tudo e que continha equívocos satânicos. Justo essa obra, que é um dos principais livros sobre a justiça de Cristo pela fé, não é? Então, esse senhor aqui, English, presidente do Comitê de Revisão da Scofield Reference Bible, ele escreveu um editorial na edição de janeiro a respeito disso, de 1955, em sua revista Our Hope, que significa Nossa Esperança. Ele declarou erroneamente que os adventistas do sétimo dia negam a divindade de Cristo e que nós, adventistas, denegrimos a pessoa e a obra de Cristo. Ele também é um pastor, é um autor evangélico. Ele baseava essa expressão no fato de que alguns exemplares da nossa literatura usavam a expressão compartilhava nossa natureza pecaminosa e caída. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, inclusive. E essa expressão estava no livro Bible Readings for the Home Circle, que traduzido Estudos Bíblicos para o Lar. Nós mais adiante aqui na nossa palestra, nós vamos ver como estava disposto isso, que era um livro de estudos bíblicos da nossa igreja desde a década de 1914. E Ellen White ainda estava viva. Muito bem. Então, este senhor aqui, imediatamente quando leu esse artigo do English, né, ele imediatamente escreveu para English, argumentando que a antiquada nota de uma minoria em Bible Readings for the Home Circle, em favor de uma natureza pecaminosa e decaída de Cristo, fora expurgada anos antes por causa de seus erros e por novamente fornecer evidências incontroversas para sustentar essas declarações. Então, Leroy Froom, um pastor adventista, disse que tudo isso que ele falou lá já não existia mais, porque tinha sido expurgado das obras adventistas e que era um erro. Um pastor adventista. Muito bem. Então, subsequentemente, English reconheceu ter cometido erros nas colunas de Our Hope com relação aos adventistas, ao ele seguir argumentando que Cristo não compartilhava a natureza decaída e pecaminosa dos demais homens. Então, olha só. Froom, ao fazer isso, o que Froom argumentou? Que Jesus não era assim que a igreja cria.
que a igreja cria que Jesus não compartilhava a natureza decaída e pecaminosa dos demais homens. Ou seja, ele estava aqui afirmando para English que a igreja cria na natureza humana pré-lapsariana. Ao fazer isso, Fromm lhe garantiu o seguinte: é exatamente o que nós igualmente cremos, igual aos evangélicos. E Fromm colocou essa frase em nota de rodapé com o típico uso inadequado de comentários de Ellen White, supostamente apoiando este ponto de vista. Tudo bem? Então vamos lá. Então, meus irmãos, este senhor aqui chama-se Walter Martin. E ele era editor da revista do Barnhouse, A Eternity, lembra? E um dia, como editor, ali na sala, numa das salas do editorial, ele encontrou nas gavetas, em umas gavetas, as cartas trocadas entre Barnhouse e o pastor Unruh, nas quais eles falavam sobre a justificação pela fé. E nessa época, ele estava, o Walter Martin, também um pastor batista, ele estava escrevendo o seu livro O Surgimento das Seitas, aí, Rise of the Cults, O Surgimento das Seitas. E neste livro, que ainda não havia sido publicado, ele colocava 5 religiões que, na opinião dele, eram seitas. Entre elas estava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o livro já estava pronto para ser publicado, mas ao ler as cartas entre Barnhouse e Unruh, ele ficou com dúvida: será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é realmente uma seita? Então ele entrou em contato com o pastor Unruh e pediu que agendasse uma reunião em Washington, na qual ele pudesse entrevistar Leroy Fromm, que havia, esse que nós vimos anteriormente, né? Leroy Fromm, que afirmou para English que Jesus havia vindo, que os adventistas criam semelhantemente aos evangélicos, que Jesus havia vindo com a natureza de Adão antes da queda, pré-lapsariana, né? E outros líderes também, como preparação para o seu livro sobre seitas. Então, ele queria tirar essa dúvida. Leroy Fromm, pastor adventista, era muito conhecido. Por que eles foram direto no Leroy Fromm? Porque ele era um pastor muito conhecido no meio evangélico, porque ele havia escrito um livro, A Fé Profética dos Nossos Pais. E nesse livro, A Fé Profética dos Nossos Pais, esse livro era muito usado pelos protestantes, né? Então, a reunião foi marcada com Fromm e outros líderes adventistas para saber o que realmente os adventistas criam. Muito bem. Então, Unruh e Fromm pediram para um outro adventista, Walter Reed, que na época era secretário de campo da Associação Geral e também era um linguista bíblico, pediram que Reed, para que Reed se juntasse a eles, considerando que esse era um momento dramático da história adventista capaz de melhorar a imagem da igreja adventista diante dos evangélicos. Pouco tempo depois, uniu-se a eles Roy Allen Anderson, que ele era editor da revista Ministry. Ele também foi convidado para fazer parte deste grupo de estudos. Eles formaram um grupo de estudos. E essas conferências começaram em março, muita atenção, olha o tempo, março de 55 e terminaram em maio de 56. Foi mais de um ano. Eles reunindo aonde? Eles se reuniam, aqui está Walter Reed, na época, Walter Martin, que era batista, que estava escrevendo o livro. Aqui está Leroy Fromm, pastor adventista, conhecido no meio evangélico, né? E Roy Allen Anderson, que também fez parte, todos esses estavam se reunindo, juntamente com Barnhouse e Unruh, durante um ano. Aqui está a imagem da casa de Barnhouse. Em mais de um ano, eles se reuniram aí, na casa de Barnhouse, para poder
explicar para eles no que realmente os adventistas criam. Não era uma reunião formal, agendada em nenhum prédio da igreja organizada. Eram reuniões para esclarecimento. Muito bem. Foi então, meus queridos, que uma revelação surpreendente foi feita. Após esse 1 ano e alguns meses de reuniões, foi dito o seguinte: olhe só, embora dissesse tudo aquilo, Martin logo notou que o que estava ouvindo agora nessas reuniões era um quadro, abre aspas, totalmente diferente daquilo que ele tinha imaginado e esperado com relação aos adventistas do sétimo dia. Aquilo parecia negar muitos ensinamentos por ele atribuídos aos adventistas em razão de sua leitura da literatura adventista. Não se passaram muitas horas para Martin dizer aos adventistas que, abre aspas, palavras dele, de Walter Martin, vocês não são hereges como pensávamos, mas irmãos remidos em Cristo. Isso é seríssimo, meus irmãos. Nós vamos entender melhor. Quando um evangélico diz que, diante daquilo que nós cremos semelhantes a eles, então, o que será que aconteceu nesse 1 ano e meses de conversas para que ele chegasse a esta conclusão? Fromm, Reed e Anderson convenceram Martin do livro O Surgimento das Seitas. Eles convenceram Martin Barnhouse de que algumas questões problemáticas, tais como a natureza humana de Cristo e a visão mais ampla da expiação, eram, como escreveu Barnhouse, produtos da ala de lunáticos, irresponsáveis, de visão extravagante, como há em todos os campos do cristianismo fundamentalista. Então, meus irmãos, depois deste 1 ano e meses de conversas, conseguiram, o trio Questões sobre Doutrina, conseguiu convencê-los de que era uma ala de lunáticos que criam nos 50 anos que Ellen White falou, que foram naqueles 50 anos que susteram os pilares fundamentais do Adventismo. O óleo fervia. Finalmente, o que aconteceu, queridos? O pastor Milian Andreessen, pastor Andreessen, por muito tempo, ele foi um dos principais teólogos adventistas. E ele leu o artigo de Barnhouse, em que Barnhouse chamou uma facção dentro do adventismo de lunáticos. Quando Andreessen leu este artigo de Barnhouse, ele viu-se entre a ala de lunáticos. E junto com muitos escritores adventistas que enfatizavam a experiência de Jesus e sua expiação em 2 fases. Queridos, os evangélicos não creem na expiação em 2 fases. Para eles, tudo se encerra na cruz. Nós cremos no lugar santo, na obra que Cristo, quando ele ascendeu ao céu, a obra de Cristo, em primeiro lugar no lugar santo, e posteriormente no lugar santíssimo. Não vou entrar neste mérito agora, mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós sabemos disso. Ou pelo menos deveríamos saber. Muito bem. E o que fez a situação, em 1955, ficar ainda mais espinhosa, foi a decisão dessas pessoas envolvidas nessas reuniões com os evangélicos, a decisão deliberada de ignorar o pastor Andreessen, que era um veterano teólogo adventista por décadas. O pastor Andreessen era um fenômeno, respeitadíssimo. Andreessen fora o diretor do departamento de teologia, queridos, grava isso, teologia sistemática. Teologia sistemática, queridos, não são todos os pastores que dominam, tá bom? Existem os pastores adventistas do sétimo dia, que que têm o perfil mais para eventos, tem outros que têm perfil mais para lidar com jovens,
mas tem os teólogos que são específicos, que estudam, que pesquisam e que dominam as doutrinas fundamentais do Adventismo. Isso se chama teologia sistemática. Então, Andreessen era esse. E ele era diretor do Departamento de Teologia Sistemática do Seminário Adventista. Ele foi por vários anos e se aposentou em 1949. Ele havia escrito vários artigos e pelo menos 13 livros, alguns dos quais nunca foram superados por outros. Ele era bem reconhecido como uma autoridade na doutrina do santuário, expiação em 2 fases, lembra? Os evangélicos não creem nisso. Então, o trio, aquelas pessoas, aqueles pastores adventistas que se reuniram com os evangélicos, deixaram de fora Andreessen, porque Andreessen seria um problema no que eles estavam tentando fazer ali. Andreessen foi autor da seção sobre o livro de Hebreus no comentário bíblico adventista do sétimo dia. Então, quando vocês, lá no seu comentário bíblico adventista do sétimo dia, quando você lê o livro de Hebreus, o responsável por ele foi este senhor aqui, pastor M.L. Andreessen. Tudo bem? Tendo apresentado quem era o pastor Andreessen, vamos avançar. Aliás, antes de avançar, não posso esquecer de mencionar o seguinte. Andreessen, ao ver os erros cometidos, ele tentou entrar em contato com as pessoas que estavam preparando essa obra, para dizer a elas que havia algo de muito errado. Só que ele foi totalmente ignorado. E ele, com uma responsabilidade tremenda em defesa da verdade, Andreessen escreveu as famosas cartas às igrejas. Nessas cartas às igrejas, o pastor Andreessen fala de todos os erros contidos no Questões sobre Doutrina. E ele exorta as pessoas, os leitores, a não abandonarem os pilares da fé. Isso trouxe consequências para o pastor. Ele já idoso, doente, foi cortado o salário do pastor Andreessen, de que ele era aposentado. Ele passou a ser sustentado pelos outros. A igreja do pastor Andreessen, ela ameaçou deixar de enviar os dízimos para a associação, caso eles não retrocedessem. E devido a essa ameaça, eles voltaram a devolver o salário do pastor Andreessen, mas eles tiraram a credencial de pastor dele. Como resultado, o pastor Andreessen faleceu e depois de muitos anos a credencial dele foi devolvida para a esposa, quando já nada mais poderia ser feito. Então, o pastor Andreessen, um homem de bem, um homem justo, um homem correto e fiel aos fundamentos da nossa fé, morreu sem salário, na época, sabendo que ele estava sem um ganho, sem o salário, e sem a sua credencial. Um homem que não tem uma mácula na sua trajetória dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Duro, né? Vamos avançar? Isso são fatos. Então, vamos ver qual foi. Aqui está o presidente da Associação Geral na época, pastor Figur, R.R. Figur. Vamos ver se este livro, que tentou unir essas placas tectônicas que são impossíveis de ser unidas, vamos ver se o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, se ele falou a verdade, qual foi o posicionamento dele. Abre aspas para o que ele disse. É provável que nenhum outro livro publicado por esta denominação tenha sido lido tão cuidadosamente por um grupo tão grande de homens responsáveis da denominação antes de sua publicação, como é o caso desse. Cerca de 250 homens na América e em outros países receberam cópias do manuscrito antes que o livro fosse publicado. O manuscrito preliminar
redigido por um grupo de 14 indivíduos, cujos nomes nunca são mencionados, foi tão cuidadosamente preparado que pouquíssimas sugestões de melhora foram apresentadas. Houve, contudo, um notável coro de aprovação. Quem são essas pessoas? Quem leu? Quem são essas pessoas que leram? Presidente mundial da Igreja de 54 até 66. Quando o livro foi lançado, Questões sobre Doutrina, ele ainda era o presidente. Então, o editorial de Roy Allen Anderson, na edição de junho de 1957, da revista Ministry, revista denominacional nossa, ele perpetua este mito dizendo o seguinte: de todos os livros que já publicamos, nenhum passou por tamanho escrutínio como esse. Nenhum manuscrito foi preparado tão cuidadosamente e nenhum livro foi esperado com tanta ansiedade. Então, o Roy Allen Anderson, ele foi escolhido para aquelas reuniões de mais de um ano a dedo. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha uma habilidade diplomática em dialogar com pessoas de outras denominações, né? Então, aqui, uma narrativa está sendo fixada. Primeiro vem o presidente mundial da igreja falando, agora vem Roy Allen Anderson, secretário de campo, também confirmando esta mesma narrativa. Muito bem. Edição de janeiro de 1958 da revista Ministry deixou as coisas ainda mais surreais. Referindo-se no apêndice a citações de Ellen White, ele declarou: olha só, este livro, o presidente mundial, este livro, que representa o cuidadoso trabalho de um grande grupo de responsáveis líderes e que contém tão valiosas citações do espírito de profecia, é um livro único. Cremos que ele preenche o espaço necessário entre nossas obras publicadas. Meus amados, era necessário que esta narrativa fosse fixada na mente das pessoas. Queridos, muita atenção. Hoje nós temos acesso à internet, temos acesso a vários meios para confirmarmos ou não narrativas, correto? Na época, as pessoas não tinham nada disso. O que as pessoas liam? Não tinha televisão, não tinha nada. O que elas faziam? Elas liam as revistas publicadas pela igreja. E aí vem, é o pastor Anderson, é o pastor Figure, presidente mundial da igreja que está dizendo isso, então a mente já fica preparada para receber de bom grado uma obra, uma determinada obra. Entende o que acontece? Muito bem. Na edição de março, olha, Questões sobre Doutrina foi lançada em 1957. E na edição de março de 1958, ele escreveu, o Anderson, da revista Ministry, ele escreveu o seguinte: uma leitura cuidadosa de Questões sobre Doutrina deixa o leitor ciente de que, emparelhada com a Bíblia, está a constante confirmação de nossas crenças denominacionais pelo espírito de profecia, queridos. Isso é gravíssimo. E nós vamos ver mais adiante por que isto é grave. Esta obra, Questões sobre Doutrina, ela foi criada, elaborada, pensada em todos os aspectos para acalmar os ânimos dos evangélicos, para que eles não nos vissem mais como seita. Não teve outro objetivo. Mas aí vem a reação. Será que ninguém vai dizer nada? Será que o erro vai continuar sendo propagado sem que ninguém faça absolutamente nada? Vamos ver aqui. Uma reação. Um grupo de proeminentes líderes de Loma Linda, Califórnia, assinou uma declaração inequívoca acusando Questões sobre Doutrina de representar mal certos fundamentos vitais e de comprometer outros princípios basilares da nossa fé. E que certas declarações e ensinamentos do livro nunca serão aceitos por um considerável número de pessoas entre o nosso povo.
Em realidade, estamos convencidos, são eles falando, os líderes adventistas reagindo a essa falácia de questões sobre doutrina. Estamos convencidos de que desde o tempo da controvérsia panteísta de Kellogg, mais de meio século atrás, nada tem sido levantado que causasse tanta intranquilidade, dissensão e desunião entre o nosso povo como a publicação desse livro. Queridos, foi exatamente isso que Questões sobre Doutrina fez. Por quê? Hoje existem três correntes de crença dentro da cristologia adventista. Ela se trifurcou, digamos assim. Tem aqueles que creem na natureza, que Cristo veio com a natureza humana de Adão antes da queda, pré-lapsariana. Tem aqueles que creem que Adão veio com a natureza, que Jesus veio com a natureza de Adão pós-queda, os pós-lapsarianos, que era o que a igreja cria naqueles 50 anos que Ellen White afirmou no início na primeira citação desse estudo. Mas agora surgiu uma outra linha, a linha ambilapsariana, que Jesus havia vindo com a natureza de Adão, com algumas características da natureza de Adão antes da queda e algumas características da natureza de Adão depois da queda. Entende? Confusão. Aqui, ó, intranquilidade, dissensão e desunião. Não existe mais harmonia. Esse é apenas um exemplo, mas outros também. E nós vamos analisar isso mais para frente. Em 23 de janeiro de 1958, Figure, então presidente da Associação Geral, escreveu na Review and Herald que questões sobre doutrina tenha sido preparado pela Associação Geral por um grupo de nossos mais capazes eruditos e aprovado por nossos líderes de todo o mundo, a fim de deixar claro ao mundo a verdadeira natureza evangélica das crenças e dos ensinamentos adventistas. Queridos, a natureza das nossas crenças jamais será evangélica. Jamais. Ela é única. O Senhor Deus levantou esta igreja, levantou este movimento adventista do sétimo dia. Os pilares do adventismo foram dados por Deus e todos têm fundamento claramente comprovado pelas escrituras sagradas e confirmado por mais de 100 páginas do Espírito de Profecia. Então, meus amados, Figure, presidente da associação, fez esta lamentável e vergonhosa declaração. Em 25 de julho de 1956, escrevendo aos líderes adventistas em todo o mundo, Leroy Froom disse: nenhum grupo mais eminente ou representativo poderia ter sido consultado. Nenhum grupo mais competente poderia dar sua aprovação, e eles o fizeram. Acontece que nunca os nomes deste grupo são mencionados. Nunca, meus irmãos. Não sabemos. Os editores da Review and Herald Publishing Association, a Review and Herald, enviaram cartas, queridos, agora. Os editores da Review enviaram cartas pessoais para Figure e para o trio QSD, Anderson, Froom e Reed. Cada uma dessas cartas expressando grande preocupação com o procedimento geral, esperando que houvesse mais suporte bíblico para cada uma de nossas doutrinas, que estava faltando no Questões sobre Doutrina, não tinha suporte bíblico suficiente. Então, o pastor Raymond Cottrell, que na época ele era editor do Comentário Bíblico Adventista, ele escreveu uma carta de avaliação de 16 páginas em novembro de 1956. E ela foi escrita exclusivamente para os líderes da Associação Geral antes da publicação de Questões sobre Doutrina. Ou seja, antes do livro ser publicado, eles foram avisados. Não somente pelo pastor Cottrell, mas por outros líderes que tinham tido acesso aos manuscritos e disseram: está errado, não avancem. Eles foram avisados. Pastor Francis Nichol, editor da Review and Herald, escreveu uma carta confidencial a Figure,
presidente da Igreja Mundial, mencionando que foram feitas a Martin, aquele do livro das seitas, algumas afirmações que, abre aspas, palavras dele, muitos de nós, de pensamento maduro, não podemos apoiar. O que ele estava dizendo? Que aquelas afirmações que o trio Questões sobre Doutrina fez para o Walter Martin não estavam corretas. Ele temia que o trio Questões sobre Doutrina, abre aspas, palavras dele, ou não tinha compreendido como deveria a total importância das mais distintivas diferenças doutrinárias com o mundo, evangélico no caso, ou então, inadvertidamente, sucumbiu à tentação de ofuscar deficiências a fim de encontrar um meio termo de camaradagem com os evangélicos. Entende? Foi a melhor análise que foi feita, foi do pastor Francis Nichol, que era o editor da Review and Herald. Foi exatamente isso. No escritório do Comentário Bíblico Adventista, o pastor Cottrell, um dia, ele entrou no escritório com uma toalha no ombro e uma bacia de água. E ele começou a lavar as mãos da mesma forma que Pilatos fez. Uma cerimônia assim, né? Por quê? Porque ele viu que nada mais podia ser feito e que o livro seria publicado. E cada um dos editores que estava ali com ele fez a mesma coisa. E quem estava nesse grupo? Exatamente o pastor Herbert Douglas, o autor do livro que nós estamos, que nos fornece todas essas informações. Ele mesmo disse, eu estava lá, participei, mas nesse momento, o pastor Herbert Douglas, ele teve uma atitude covarde. E ele diz que ele se arrependeu severamente posteriormente. Por quê? Porque ele se omitiu, né? O lavar as mãos, queridos, nada mais é do que omissão. Líderes norte-americanos como R.R. Beetz predisseram um grande desastre que vinha adiante. Olha o que ele disse. Está para ocorrer um furacão na nossa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pastor Theodore Karsig, presidente da Associação União Central, enviou uma carta para todos, atenção, todos os presidentes de associações do seu campo. E ele disse o seguinte, sob o disfarce de palavras caramelizadas que derramam a assim chamada camaradagem cristã, o senhor Martin, do livro Batista, do livro sobre seitas, continua a servir o mesmo caldo teológico, o qual nossos precursores espirituais tiveram que rejeitar anos atrás. Então, nessa carta, a figura este pastor chamou questões sobre doutrina de uma tentativa esperta e sutil de minar as doutrinas basilares dos adventistas do sétimo dia. Entendem, meus irmãos? Havia pessoas fiéis. Havia pessoas que estavam insatisfeitas, líderes insatisfeitos e que colocaram seu rosto em cesto para ir contra essa falácia, esse erro tremendo que foi questões sobre doutrina. Edward Heppenstall, ele escreveu o seguinte, será um grande infortúnio se depois da publicação de questões sobre doutrina, qualquer das posições tomadas seja repudiada por uma grande parte dos próprios obreiros, levando a uma divisão generalizada e a confusão interna e externa. Na verdade, ele estava prevendo o que ia acontecer, qual seria a consequência. E nós, o adventismo atual, é exatamente isso, confusão interna e externa. Hoje, quais são as principais consequências da divisão que aconteceu, que foi causada pelas questões sobre doutrina? Ordenação de mulheres, o louvor, nós observamos hoje que o louvor não é mais o que deveria ser. A profeta de Deus, ela deixou de ser profeta para muitos da nossa própria denominação, ela é apenas uma escritora ou fundadora da igreja, entende? O pastor Cottrell disse, estejamos certos de que nada
entre no livro proposto que nos custará os próximos 50 anos para desfazermos. Exatamente o que tem custado este tempo todo e não foi o suficiente. Então, meus amigos, a oportunidade do século foi perdida. Por quê? Naquele momento em que Walter Martin, do Livro das Seitas, pediu uma reunião com líderes da igreja para entender o que os adventistas realmente criam, para que ele fosse justo no livro dele, aqueles três, juntamente com o pastor Unruh, perderam a oportunidade de, movidos pelo Espírito, dizerem a eles onde estava a beleza da nossa fé, os nossos fundamentos, biblicamente, tudo biblicamente embasado. E quem sabe eles não sairiam dali, o Espírito Santo não trabalharia poderosamente na vida desses homens e eles viessem a se converter à verdade como ela é nas Santas Escrituras, que é o que nós todos cremos, como adventistas do sétimo dia. Então, ali eles perderam uma grandiosíssima oportunidade. E Andreessen, como nós dissemos anteriormente, foi desprezado, deixado totalmente de fora. Ele que era especialista em santuário, que deveria ter sido consultado, não foi desprezado e aconteceu tudo aquilo que eu relatei anteriormente. Quais foram as principais doutrinas atacadas no livro Questões sobre Doutrina? Vamos aqui na número 1, a doutrina do santuário. Por isso que eles deixaram, e não foi à toa, não foi de forma casual que deixaram Andreessen de fora. Foi proposital. O que foi atacado? A obra expiatória de Cristo foi completada na cruz. É isso que Questões sobre Doutrina afirma. Donald Barnhouse, aquele do programa de rádio, entendeu assim, após o trio falar sobre o assunto. Essa compreensão derruba a igreja adventista e tira o cordeiro do santuário, meus irmãos. Se a obra expiatória foi completada na cruz, a igreja adventista ela deixa de existir. Por quê? Porque Jesus não entrou ao ir para o céu, ele não entrou no lugar santo. E se ele não entrou, se ele ficou ali na cruz, ele não entrou no lugar santo, então ele também não passou para o Santíssimo. E a igreja adventista não passou pelo desapontamento. Entende? Como nós sumimos de todo esse cenário. Um outro ponto que foi atacado, doutrinário, fundamental da nossa igreja que foi atacado, a humanidade de Cristo. Ali o trio afirmou que nós, adventistas, cremos na natureza de Cristo, de Adão, antes da queda. E isso não é verdade. Nós vamos ver mais avante. E o terceiro ponto, o papel profético de Ellen White. Se ela não é profeta, tudo que ela fala são somente conselhos, no vestuário, na alimentação, em tudo, somente conselhos. Ela não é profeta, é somente uma escritora. Entendem? Esse livro do pastor Ralph Larson, ele é inglês, ele é da Inglaterra. Ele fez uma pesquisa, numa época, queridos, que não existia internet. Então, foi assim um trabalho hercúleo que ele teve. Mas ele conseguiu unir nesta obra 100 anos de cristologia adventista. O que quer dizer isso? 100 anos explicando que nós, como adventistas do sétimo dia, de 1852, Ellen White viva, a 1952, a igreja cria em uníssono que Jesus havia vindo com a natureza humana de Adão pós-queda, ou seja, pós-lapsariana. Neste livro, eu tive o privilégio de revisá-lo. Neste livro, está o verbo se fez carne. Nós temos aqui mais 400 citações
Não são 10, 15, nem 20. São 400 citações de Ellen White explicando, falando sobre a natureza, que Jesus veio com a natureza humana pós-lapsariana, e mais de 800 citações de líderes proeminentes adventistas do sétimo dia, confirmando isso, que a igreja cria dessa forma. Este livro ele é vendido pelo IAG, em português. E, se eu não me engano, pelo Ministério Lembra-te também. Então, meus amados, a nossa cristologia ela foi extremamente bem fundamentada. Um outro livro, Tocado por Nossos Sentimentos, que eu também tive o privilégio de revisar, do pastor francês, doutor Jean Zucker. O pastor doutor Jean Zucker, ele escreveu toda a controvérsia que existiu entre pós e pré-lapsarianismo, mas enfatizando fatos históricos, confirmando a nossa cristologia realmente como pós-lapsariana. Então, não tem como, meus irmãos, harmonizar o que foi colocado em questões sobre doutrina com os fundamentos da nossa fé. E em 1949, lembram que Leroy Froome falou que a afirmação era de uma ala de lunáticos, de que Jesus havia vindo com a natureza pós-queda, pós-lapso, né, pós-pecado? Então, desde 1914, com Ellen White viva, os adventistas do sétimo dia, eles vinham publicando Bible Readings for the Home Circle. Essa aqui, ó, bem grossinho mesmo. É este livro aqui em inglês, e esta versão aqui em português, eu e meu esposo, nós temos até hoje, e nós compramos em 1999, e ela ainda contém o original em inglês. Então, o que continha? Olha só, a explicação de Anderson a respeito do Bible Readings. Muitos anos atrás, apareceu uma declaração em Bible Readings for the Home Circle, que é na edição de 1915, Ellen White, no ano que Ellen White faleceu, mas ele havia sido publicado antes, enquanto ela estava viva, que afirmava que Cristo veio em carne pecaminosa. É exatamente assim que está na obra. É difícil saber, muita atenção, queridos, é difícil saber como foi que essa expressão escorregou para o livro. Escorregou para o livro? Olha só o que ele está dizendo. Ela tem sido citada muitas vezes por críticos ao redor de todo o mundo como uma expressão típica da cristologia adventista. Mas quando esse livro foi revisado, em 1949, essa expressão foi eliminada, visto ter sido reconhecida como fora de harmonia com a nossa verdadeira posição. Ou seja, entende como ele está aqui tentando dizer que nós não criamos na natureza de Jesus pós-queda, mas sim na pré, para poder também manter a narrativa do Questões sobre Doutrina e ficar bem com os evangélicos? Vai juntando aí as informações. Queridos, então aqui nós temos a versão da obra traduzida, publicada pela Casa Publicadora Brasileira, em 1900, ainda essa é a versão de 1985, tudo bem? Vem o capítulo Vida Sem Pecado. Se você tem este livro na sua casa, tente procurar este capítulo, Vida Sem Pecado, no original. Olha o que diz aqui no 6. A pergunta 6, até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Olha como veio no original em inglês e como foi na versão de 85, eu ainda tenho isso na versão de 99, tá? Que diz assim, em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo, tentado. Não venceria, como temos que vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou,
põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. Entende? Explicação perfeita. Vamos lá. Olha a pergunta 7. Onde em Cristo condenou Deus o pecado e nos ganhou a vitória sobre a tentação e o pecado? Aí tem Romanos 8:3. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem, todavia, pecar. Em Cristo, ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Perfeito! 50 anos antes, era assim que nós, quando Ellen White fez aquela citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, no início do nosso estudo, os 50 anos de que Ellen White mencionou, nós queríamos exatamente dessa forma. Mas viriam tempos em que isso seria mudado, né? E foi. Essa é a nova capa dos estudos bíblicos. Talvez você tenha em sua casa. Então, essa aqui é a edição de 2014. Nós temos em casa também. E eu pude confirmar. Lembram da pergunta 6? Até que ponto Jesus partilhou de nossa humanidade comum? Olha como ficou a resposta. Em Romanos 8, 3 e 4, Paulo declara corretamente que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa. Assumiu a nossa humanidade, mas era sem pecado. Onde está em que ele havia vindo em carne pecaminosa? Cristo carregou nossos pecados. Por haver nascido na mesma família humana, Jesus é meu irmão na carne. Não era pecador, mas fez com que Deus o tratasse. Acabou, sumiu tudo. Foi tudo repaginado. Entende? Olha a pergunta 7. O que aconteceu? Lembra que tinha uma resposta grandinha? Olha o tamanho da resposta. Onde em Cristo Deus condenou o pecado e ganhou para nós a vitória sobre a tentação e o pecado. Aí cita de novo Romanos 8:3, igualzinho. Agora olha a resposta. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne. Que tipo de carne? Não tem. Sem, todavia, pecar. Entende? Agora, olha essa parte. Cristo demonstrou que é possível, por sua graça e poder, até aqui está igual, resistir à tentação, vencer o pecado, mas olha agora o final, e viver uma vida de consagração a Deus. Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente ver o 7? E viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Consegue perceber a diferença, o que mudou para uma vida de consagração a Deus? Meus amados. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui não era um mero exercício teológico. Olha o que diz Ellen White na meditação O Cuidado de Deus, na página 6, parágrafo 5. Diz assim: em nosso favor, atenção, ele deixou suas vestes reais, desceu do seu trono celestial e condescendeu com revestir sua divindade com humildade e se tornando como um de nós, mas sem pecado, para que a sua vida e caráter pudesse ser um padrão para todos copiarem, a fim de obter o precioso dom da vida eterna. Jesus foi semelhante a nós em tudo, tudo na nossa carne. Então vamos a outro editorial da Ministry, que é era uma publicação nossa. Em abril de 1957, Louis Closer, secretário associado da Associação Ministerial da Associação Geral, escreveu que o Questões sobre Doutrina, que estava prestes a ser publicado, era um novo marco na história da Igreja Adventista. Lamentavelmente, eu concordo com ele.
Uma coisa é certa, meus irmãos. Os fatos, olha quem disse isso, foi Kenneth Wood. Ele era o editor jubilado da Revista Adventista. E atualmente, na época, ele ainda estava vivo, ele era diretor do White State. Uma coisa é certa, os fatos são obstinados. Como sementes lançadas em solo fértil, eles podem não ser vistos por algum tempo, mas finalmente germinarão e surgirão na superfície. Eles já germinaram, meus irmãos, e já cresceram. Alguma geração tratará honesta e corajosamente dos fatos apresentados neste livro. É o que nós estamos fazendo agora. Que Deus impressione alguém que leia este livro a fazer isso. E dessa maneira, contribuir na resposta à oração de Cristo, que todos sejam um, como está em João 17:21. Nós só podemos nos unir na verdade, meus irmãos. Só pode haver união na verdade. Sem que a verdade seja o fundamento da nossa união, é impossível haver união. Nós vamos orar agora e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a entender tudo isso que nós vimos da forma correta. Vamos orar? Nosso bom Deus, Pai bondoso, Pai glorioso, nosso Senhor Criador, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor levanta os teus filhos fiéis para combater as falácias do inimigo, mesmo entre a nossa denominação. Nos ajude a permanecermos firmes pelo que é direito e não permitas que sejamos enganados, Pai. Queremos agradar o Senhor e não a homens. Antes importa obedecer o Senhor e não a homens. Firma-nos, Senhor, nos fundamentos da fé adventista, pura e santa, como o Senhor Deus deu aos pioneiros de nossa fé. Obrigado por nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.